Olá, pessoal. Oi, crianças. Como vocês estão? Como que vocês passaram essa última semana? Espero que todos estejam bem. Espero que a família de vocês também estejam bem, tá bom? Então, estamos aqui para mais um encontro da catequese. Nosso 8º encontro. Então, a gente vai trabalhar hoje o tema 8 do nosso livro. Então, vamos abrir lá nosso livro na página 42, onde começa o tema 8 do capítulo 2, tá? Então, vamos rezar um pouquinho antes da gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa vida, a nossa mente, para que tudo que a gente escute aqui e aprenda entre nossos ouvidos e permaneça em nosso coração, tá bom? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar o Santo Anjo também? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem. Então, só retomando um pouquinho o que a gente falou no último encontro, a gente falou sobre a aliança de Deus com Noé, né? Sobre arco-íris, né? Deus fez uma aliança com Noé. Então, aqui a gente vai seguir falando da confiança que Deus coloca no povo dele, da promessa e também das alianças, de assumir um compromisso, tá bom? Então, vamos lá abrir na página 42, no tema 8. Então, lá diz assim: Abraão, deixa a tua terra. Na Bíblia, podemos ler a história de um homem chamado por Deus a sair de sua terra para formar um povo numeroso. E assim começou a história do povo de Israel, o povo de Deus. Crescer mergulhando na palavra de Deus. Então, antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai rezar assim: Senhor Deus, que eu seja capaz de entender e viver a vossa palavra que vou ouvir. Então, hoje a nossa leitura é lá no livro de Gênesis, aquele mesmo livro que a gente fez no encontro passado, primeiro livro da Bíblia. Então, é Gênesis, o capítulo é 12, versículo do 1 ao 8. Então, achem aí, tá bom? Pede ajuda para quem estiver realizando esse encontro com vocês. E lá diz assim: Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: Sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E vai para... Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos ao partir de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, o sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, além dos escravos que haviam adquirido em Harã. Assim partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus viviam então nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que fica a oriente de Betel, e ali armou as tendas, tendo Betel a ocidente e Ai a oriente.
também ali ergueu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ó, vamos pegar ali. Abrão, ele já era mais velho, ele tinha 75 anos quando ele partiu da terra dele. Qual que era o nome da cidade onde ele estava? Harã. Ele tinha uma esposa chamada Sarai e Ló era sobrinho de Abrão. Então, o que aconteceu aqui? Deus chegou para Abrão e disse: sai de tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Ele pediu para Abrão deixar tudo. Então, Abrão deixou os pais dele lá, que ele morava com o pai dele, com a família dele. Ele deixou lá, né? Os pais dele provavelmente já eram mais de idade, não iam conseguir acompanhar ele. Então, ele teve que abandonar a terra dele, porque Deus pediu isso para ele. E o que Deus falou? Que se Abrão fosse fiel a ele, a descendência dele seria toda abençoada. O que é a descendência? São os filhos, os netos e toda essa geração até chegar em nós hoje. Então, vamos continuar ali no nosso livro. Ali temos uma figura na página 42. Então, vamos analisar um pouquinho essa figura ali. O que a gente pode identificar? Abrão sentado, olhando para o céu, né? E ali em cima tem uma frase, que é um versículo. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Né? Então, ali, Abrão saiu da terra dele, ele aceitou, disse sim para Deus e ele foi obediente. Então, vamos continuar ali na primeira flechinha da página 42. Leia mais uma vez o texto bíblico. Então, vocês podem pausar esse vídeo, realizar mais uma vez a leitura, tá bom? Então, qual a promessa que Deus fez a Abrão? Vamos pegar lá? Qual foi a promessa que Deus fez para Abrão? Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Foi essa a promessa de Deus para Abrão. Ele quis dizer que Abrão ia ter uma geração muito longa, ia ter uma nação abençoada. E Deus ia abençoar toda a família de Abrão, se ele fosse obediente a Deus. Então, essa foi a promessa que Deus fez para ele. Na terceira flechinha diz assim: que promessa Deus faz a você? Vamos pensar um pouquinho. Que promessa que Deus faz pra gente hoje? A felicidade. Ele promete que a gente vai ser muito feliz e é isso que ele quer pra nossa vida. O que mais? Então, vamos pensar? Tá bom. Então, ali no primeiro quadradinho ali embaixo tá escrito assim: vocação. Vamos ver o que significa vocação. Vocação significa chamado. Seguir uma vocação é responder ao convite de Deus. Vou dar o meu exemplo. Eu dando catequese aqui por vídeo para vocês, como a gente não pode realizar mais os encontros, né, por enquanto, eu disse sim a Deus a essa vocação, que é ser catequista. Então, isso é uma vocação. É uma coisa que Deus me chamou e eu disse sim. Então, eu sigo essa vocação de catequista. Missão. É uma tarefa para a qual somos chamados por Deus e nos comprometemos a realizá-la. Então, se eu sou catequista, qual é a minha missão como catequista? É levar a palavra de Deus, levar o evangelho, falar de Deus, né? Então, essa é a minha missão como catequista para vocês. Então, vamos passar ali para a página 43. Escolha e escreva um versículo para sua vida. Então, vocês podem fazer uma leitura novamente. Escrevam ali o versículo que vocês mais acharam interessante, tá bom? Então, continuando ali. Vamos oferecer a Deus nossa prece, pedindo sua ajuda para sermos fiéis ao seu chamado. Então, vamos realizar ali juntos essa leitura. Senhor, ainda que não compreenda, quero ter coragem e a fidelidade de Abraão, para seguir o caminho que me for indicado por vós. Que eu cresça, Senhor, confiando sempre em vosso amor. Amém. Então, vamos continuar. Crescer compreendendo a palavra de Deus. Muitas pessoas mudam de casa, de cidade ou até mesmo de país.
às vezes a mudança por motivo de trabalho ou de estudo. Mas muitas vezes o que faz a pessoa deixar a sua terra é a vontade de possuir uma vida melhor. Você já mudou de casa, de cidade ou de escola? Como foi essa experiência? Então aí vocês podem compartilhar com quem está realizando ou vendo esse vídeo aí com vocês. Vocês já mudaram de escola por algum motivo? Vocês mudaram de cidade? Ai, saí da minha cidade, tive que ir para outra. E nisso deixei a minha outra escola antiga, entrei numa nova, né? Se vocês também eram de outra paróquia, de outra igreja, vocês vieram para cá agora, né? Então vamos pensar. Eu já tive bastante mudança de escola, mudei de casa várias vezes, né? Então olha quantas vezes a gente já mudou. Né? Então aí vocês podem pensar todas as vezes que vocês tiveram uma mudança, pode ser de casa, de escola, tá bom? Então ali continuando. A Bíblia nos conta que Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Ele foi chamado por Deus a sair de sua terra para formar um povo numeroso, que é toda a descendência dele. Assim começou a história do povo de Israel. Abraão aceitou o chamado de Deus e caminhou com a família até o lugar indicado por Deus, a terra prometida. Então, ali no quadradinho, no último quadradinho da página 43, diz assim: Deus também chama cada um de nós, mas é preciso escutar o seu chamado para nos colocarmos a seu serviço. E tal como fez Abraão, ter coragem de dizer sim a ele. Né? Então, a mesma coisa que Deus fez com Abraão, ele realiza chamados na nossa vida, né? Cabe a gente saber, escutar, ter o discernimento e respondermos sim, termos coragem, confiar em Deus, né? Porque vamos pensar um pouquinho, Abraão não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ele ia encontrar lá, aonde ele ia morar, o que eles iriam comer, né? Mas ele confiou em Deus quando Deus fez esse pedido para ele, ele confiou. E ele respondeu sim. Ele sabia para onde ele ia, o que ia acontecer? Não, ele não sabia. Ele simplesmente disse sim, Senhor, eu aceito e eu vou. Então ele teve coragem de dizer sim e foi, né? Então vamos ali para a página 44. E aqui começam as nossas atividades, tá bom? Então ali na primeira diz assim: como nos dias de hoje podemos fazer como Abraão? Faça um círculo quando concordar. Então, ali tem algumas frases. Como que a gente pode ser como Abraão? Corajoso, confiante. Então, ali está escrito: ser aventureiro, confiar totalmente em Deus, procurar o que é melhor só para mim, ser acomodado. O que é acomodado? É a mesma coisa que ter preguiça, né? Ah, eu sou muito acomodado, isso dá muito trabalho, não gosto. Não ter preocupação com os outros, procurar fazer a vontade de Deus, colocar dificuldade em tudo que lhe pedem, por exemplo. Hoje você pode lavar a louça. Ai, não, lavar a louça, mas tá tão frio, a água tá tão gelada. Isso a gente tá colocando uma dificuldade, né? A gente tá colocando algo só pra gente não fazer. Procurar fazer o que é bom para todos, conversar com Deus na oração. Então, ali vocês vão circular como que no dia de hoje a gente pode fazer como Abraão fez. Então, seguindo, muitas pessoas, assim como Abraão, precisam migrar em busca de uma vida melhor, de oportunidades novas, contando com a presença de Deus em suas vidas. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu conheço algumas pessoas que tiveram que vir de uma outra cidade, onde elas não conseguiam emprego, a cidade era muito pequena, elas queriam estudar, e elas vieram para cá, para outra cidade, que não é a cidade delas. Então, elas vieram em busca de estudos, vieram em busca de um trabalho melhor, de condições melhores. Então, elas saíram de onde elas estavam para tentar ter uma vida melhor em outro lugar, né? Então, muitas pessoas fazem como Abraão, elas saem de onde elas estão para tentar ter uma vida melhor em outro lugar. Então, ali na primeira flechinha diz assim: que tal entrevistar? Olha que legal essa atividade. Que tal entrevistar quem fez essa experiência?
Siga as orientações do seu catequista. Anote o resultado de sua entrevista, destacando a experiência dessa pessoa com Deus. Então, a gente não vai poder sair da nossa casa para procurar alguém para entrevistar. Então, a gente vai ter que entrevistar. Nessa atividade, vocês vão entrevistar alguém da casa de vocês. Pode ser o pai, a mamãe, a vovó, enfim, quem vocês tiverem por perto. Ou se vocês quiserem realizar uma chamada pelo celular, também pode ser. Vocês vão entrevistar essa pessoa e perguntar para elas se elas já tiveram uma experiência, que elas tiveram de sair de um lugar para ir em outro, para melhorar, né? Vocês vão pode perguntar para a mamãe: mamãe, você já teve que sair de um trabalho em busca de outro melhor, ou de uma casa para outra melhor, de uma cidade, né? Então vocês vão escrever como foi essa experiência da pessoa que vocês escolheram para entrevistar aqui embaixo, tá bom? Nessas linhas de baixo. Depois aí vocês mandam foto para mim ver, tá bom? Então, continuando na página 45. Crescer na vivência da palavra de Deus. Abraão ouve o chamado de Deus, confia e deixa tudo para fazer o que Deus lhe pede. Você sabe identificar qual é o pedido que Deus faz a você? Será que a gente sabe identificar hoje? O que Deus pede hoje pra gente? Pra gente ter paciência, pra gente ter respeito pelas pessoas, pra gente ter discernimento, né? Então, ali continuando. Que compromisso você pode assumir para expressar a sua confiança em Deus, atendendo ao seu chamado? Então, o que a gente... aqui a gente vai ter que assumir mais um compromisso com Deus para realizar o chamado. Então, a gente pode pensar o que a gente pode assumir de compromisso com Deus para atender ao chamado que Ele tem pra gente. Qual que é o chamado que Ele tem pra gente hoje? Que a gente leve o amor dEle para as pessoas que a gente conhece. Então, a gente pode assumir um compromisso com Ele de... quando você puder ajudar a sua comunidade, você ajuda, realizando uma leitura na missa. Quando você crescer mais um pouco, vocês podem, se vocês tiverem essa vontade, vocês podem ajudar na catequese, né? Então, são vários compromissos que a gente tem para escolher, que são chamados de Deus pra gente, né? Então, vocês podem escrever nesse quadradinho aqui, um compromisso que vocês assumem que atenda ao chamado que Deus tem pra gente. Então, chegamos ao fim de mais um encontro, nosso 8º encontro. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, pede pro papai ou pra mamãe se vocês não tiverem entendido alguma coisa, tá bom? Então, essas são as atividades que a gente tem que realizar. E ali, vamos finalizar com a nossa leitura, com a nossa oração, que diz assim: vamos rezar por aqueles que não têm confiança em Deus. Então, vamos incluir todos aqueles que não têm confiança em Deus e também vamos nos incluir, né? Porque nem sempre a gente confia totalmente em Deus. Então, para que essa confiança em Deus aumente, a gente vai rezar por todos. Então, vamos lá. Todos. Senhor Deus, há muitas pessoas que não escutam a vossa voz. Nós vos pedimos, Senhor, que elas aprendam a vos escutar. Tenham coragem para fazer a vossa vontade e reconheçam vosso amor guiando as suas vidas. Com nossas atitudes, vamos testemunhar nossa confiança em Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre Abraão, de conhecer um pouquinho da história dele. No próximo encontro, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo encontro.